ou no seu tempo que você tem em relação a algum trabalho que Deus confiou na tua mão. Mas independente do tempo, e quanto maior o tempo, né, Patrícia? Tudo nos ensina e nos faz pensar que o Senhor está me sustentando ali. Que o Senhor está me dando ânimo, né, e coragem para permanecer ali. Aguentar certas coisas, ver certas coisas, enfrentar. Tudo isso é obra do Espírito Santo, não é obra nossa não. Porque a nossa carne não sabe lidar com isso. A nossa carne não sabe lidar com falácia, com olhares. A nossa carne não sabe lidar com essas coisas. A nossa carne, ela sabe revidar, não lidar. Mas o Espírito Santo ensina a gente a lidar com essas coisas quando ele diz: não é você, não é sobre você, não é sobre a tua pessoa, mas é sobre o meu nome que você carrega, é sobre a minha palavra que você prega, é sobre a minha glória que você carrega. E por você pregar a minha palavra e carregar a minha glória, não é você que vai falar, sou eu que vou falar através de você. Não sou eu que vou fazer, não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer em você. A nossa carne não sabe lidar, mas quando entendemos que a obra é do Espírito, então o mesmo Espírito, ele vai dizer: eu vou queimar a tua carne, eu vou fazer você escravizar a tua carne, mas eu não vou deixar você interromper a obra que eu tenho com você. Então o Espírito entra e nos faz entender essas coisas, missionária dele. Ele entra e nos faz conhecermos coisas que a gente não conhece. A gente não sabe lidar, mas ele nos ensina a lidar com isso. E como ele ensina a gente a lidar com isso? Quando a gente também chega até ele, pedindo ajuda. Espírito Santo, me ajude com as minhas fraquezas. A minha carne não sabe, mas eu entendo que tu tens uma obra a realizar comigo, através da minha vida. A minha carne não sabe lidar com isso, mas eu sei que o Senhor começou uma obra aqui, começou uma obra aí, e aquele que começou a obra, ele vai dizer: a minha obra não vai ser envergonhada na tua vida, o teu ministério não vai ser envergonhado. Eu comecei essa obra e eu vou terminar essa obra em você. Se você não sabe lidar, eu vou te ensinar, porque você me pediu ajuda. E nessa manhã o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, ele está aqui para dizer: dá conta sozinho você não vai, dá conta sozinha você não consegue, mas eu estou aqui para te ajudar nas suas fraquezas. Você não sabe lidar com as obras carnais, mas eu pego a outra ponta e digo: eu te ensino a lidar com as coisas do reino, porque eu te chamei para servir o reino. Eu te chamei para servir ao reino. E quando a gente entende que o Senhor nos chamou para servir o reino, então o nosso achismo, o nosso olhar, o nosso ego, o nosso eu e tudo aquilo que eu queria, gostaria de fazer, sai de cena. Porque o Espírito Santo entra dizendo: olha, eu recebi ordem para te ajudar nos seus momentos de fraqueza, e os céus me informou que você não está sabendo lidar com isso. É tanta perseguição, é tanta guerra, é tanto levante, é tanto pensa, é tanto leve, tanto traz, e isso está te deixando cansado, sobrecarregado. Mas o meu ministério que eu tenho com você, o chamado que eu tenho com você, não vai acabar por causa de perseguição, não vai acabar por causa de palavra. A obra que eu tenho com você, ela continua. Então o Espírito Santo, ele vem exatamente nesse momento. Você não está sabendo lidar, você não vai odiar ninguém, você não vai revidar com ninguém, você não vai desejar que ninguém pague o que fizeram com você, você não vai pisar em cima de ninguém, você não vai me pedir para que mate ninguém, porque eu não ajo dessa forma. Não, você não vai pedir, você simplesmente vai me pedir ajuda, graça e força. E é isso que o Espírito Santo, que nos ajuda no momento de fraqueza, veio aqui fazer nesta manhã. Eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Olha, eu não vou assumir tudo sozinho, eu só vou te ajudar, porque a gente quer colocar tudo na conta de Deus. Vai lá, Deus, e faz, vai lá, Deus, resolve, vai lá,
manhã. E eu estou dizendo, eu pego numa ponta, você pega na outra, mas a obra vai continuar, o ministério vai prosseguir, você não vai desistir de nada. Eu vou te dar graça, forças para continuar. A obra do Espírito Santo é nos ajudar. No momento de fraqueza, quando nós pedimos, Senhor, está puxado, está difícil, eu vou deixar, eu vou largar a mão disso. E Ele vai dizer, não, o meu nome jamais será envergonhado na tua vida. O meu nome jamais será envergonhado na tua igreja. O meu nome jamais será envergonhado nessa comunidade que você mora. O meu nome jamais será envergonhado aonde eu tenho que te levar e aonde ainda eu vou te levar. O meu nome jamais será envergonhado. Nesta manhã tem um reforço do Espírito Santo aqui nos incentivando, nos dando vigor, nos dando coragem, dizendo, você vai aprender a lidar com coisas que você não sabia lidar. Você vai aprender a lidar com coisas que você pensou que seria o seu filho. Mas tudo aquilo que você se porta, tudo aquilo que você aguenta, você se torna especialista nesse assunto. Então, se você está aguentando certas coisas, suportando tantas coisas, o Senhor está dizendo, você está se formando em tudo aquilo que você está lutando. Você está se profissionalizando em tudo aquilo que você está vendo, ouvindo. Você está se tornando uma especialista no assunto. E quem se torna especialista no assunto, ele não olha mais para trás e nem larga de mal. Ele ensina outros a se tornar especialista como ele se tornou. Quem se torna especialista naquilo que aguenta, mas não desiste, naquilo que ouve, mas não desiste. Jesus está aqui. Quem aguenta se torna especialista. E se torna especialista, ele vai ensinar outros a ser especialistas como ele e dizer, o reino de Deus não vai ser envergonhado por causa do meu medo, das minhas fraquezas. O reino de Deus não vai diminuir por causa daquilo que eu estou vivendo, não. Eu me tornei especialista em tudo aquilo que eu passei, que eu vi, aguentando, suportando, chorando sozinha. Às vezes falta um, e a gente chora sozinha. Às vezes falta um amigo, amiga, mas a gente aguenta ali no joelho, porque nem sempre quando dobramos o joelho, a gente consegue falar, não é isso? Às vezes nos faltam palavras. A gente quer dobrar o joelho para orar, mas às vezes nos falta palavra, então a gente geme. E naquele gemido ali, o Espírito Santo está nos fazendo entender, até no seu gemido, eu estou te fortalecendo, eu estou te ajudando, eu estou enviando suporte, eu estou dizendo que você não vai desistir de nada, mas você vai receber graça para prosseguir e continuar. O texto que nós lemos aqui vai falar sobre a confissão de Pedro. Jesus, quando chegou à parte de Cesareia de Filipe, ele reúne os seus discípulos ali. Discípulos que sabemos muito bem, pessoas vocacionadas, selecionadas, separados, chamados para seguir o Mestre. E por aí vai a descrição, a definição de discípulos. São todos aqueles que Jesus chamou, escolheu, selecionou e convocou. E no meio desses discípulos, a gente só encontra os melhores, os super mega crentes, não. A gente encontra também os leprosos, aleijados, os pecadores, os mentirosos, traidores, a gente encontra tudo. No meio desses selecionados, a gente encontra de tudo um pouco. Por quê? Jesus chamou defeituosos também. Quando Jesus selecionou e chamou Judas, você não sabia? Ah, claro que Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas ele não deixou de chamar Judas, porque o melhor lugar para lidar com o traidor é na presença, é no altar. É um momento de consagração, é aos pés da cruz, é com o Senhor. Jesus sabia que Judas iria trair, mas não deixou ele de fora, porque ele entendeu, se ele ficar dentro, eu trato com ele. Se ele ficar dentro, eu liberto, eu curo, eu transformo, então não posso deixar ele de fora. Jesus não chama só os perfeitos, não, ele chama os tortos também. Ele chama todos aqueles que ninguém dão nada. Chamou pescadores, chamou médico, que foi Lucas, e foi chamando tudo para ser discípulo, para ser vocacionado por ele, escolhido,
E nós estamos diante desse capítulo 16 de Mateus, no versículo 13, que lemos que Jesus agora vai separar esses discípulos para conversar com eles. E a pergunta é: o que vocês me dizem? O que o Filho dos Homens pensam ao meu respeito? Não são vocês que andam comigo. Até o momento não são vocês que andam comigo, que selecionei, que separei. Eu quero que vocês me respondam o que os outros, o que os filhos dos homens, aqueles que ainda não foram convocados, separados, o que eles dizem de mim, o que eles pensam ao meu respeito. Então alguns dos discípulos foram respondendo: uns dizem que tu és João Batista, Jeremias, Jonas ou um dos profetas. Ou seja, cada um fala uma coisa em relação ao Cristo. Cada um que nós conhecemos, que oramos, que evangelizamos, que levamos o Evangelho, fala alguma coisa de Jesus, da igreja, do trabalho que a igreja realiza. A gente lidar com várias pessoas de pensamentos diferentes. E quem nunca ouviu alguém falar isso aqui para você? Quando você convida ele para ir para a igreja: eu vou, lá ele vai me curar. Lá ele vai me curar. E se eu for, ele vai trazer meu marido de volta? Ou a minha esposa vai voltar? Enfim, são várias respostas que nós obtemos de pessoas quando queremos trazer essas pessoas para Cristo. E elas se relacionam, ou melhor, elas têm essa definição de Cristo como aquele que vai apenas curar, como aquele que vai apenas restaurar a família, como aquele que vai trazer um gozo, uma alegria maior para o coração. O que vocês me dizem, o que os homens pensam de mim? Jesus estava curioso em saber o que pensavam dele. Então os discípulos responderam: de João, Jeremias, um dos profetas. Então Jesus se calou dizendo: tudo bem, aí agora vocês que andam comigo, que me adoram, que pregam a minha palavra, que sente o meu espírito, que fala em outras línguas, que eu uso nos dons do Espírito, em profecias, revelações, visões. Vocês que são pastores, pastoras de igreja, missionário, missionária, e vocês? O que vocês acham de mim? Quem vocês pensam que eu sou? E no meio de muitos ali que ficaram sem resposta, Simão Barjona pula na frente, porque sempre tem um que se destaca no meio dos muitos discípulos. Sempre tem um que não espera ninguém falar por ele, porque ele mesmo já tem opinião própria. Ele mesmo já tem opinião própria. Sempre tem um que não espera o outro dar glória, ele já está dando por ele mesmo. Não espera um dar aleluia, ele dá por ele mesmo. Não espera falar em língua, ele está falando por ele mesmo. Coisa boa é quando a gente sabe quem nós somos, reconhecemos nossa identidade. Eu sei que eu sou pentecostal, eu sou pentecostal. Eu sei que eu sou adoradora, eu sou adoradora. Eu posso estar no meio de muitos, mas eu não preciso fazer ou esperar que alguém faça. Eu me destaco para fazer primeiro. E nessa manhã eu creio que aqui também, no meio de muitos discípulos, existe o Simão Barjonas, que não vai ficar olhando se o Pedro vai responder, se o João vai responder, se o Tiago vai responder. Não vai ficar olhando o que a outra missionária ou a outra irmã vai achar e vai falar. Ele já tem a opinião própria dele. Ele está dizendo: eu vou falar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho. Sabe por quê? Porque não sou Maria, vai com as outras. Discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo nunca foi e não será. Maria vai com as outras. Discípulo de Cristo tem o próprio perfil.
Jesus não copia, não imita ninguém. Discípulo adora com aquilo que ele tem e assume a identidade que tem. E nessa manhã aqui temos discípulos de Cristo que sabem do que é, que sabem do que tem, que sabem do que carrega, que sabem do que arrasta. Você sabe o que você carrega, eu sei o que eu carrego. E não estamos aqui para mentir se o meu é mais, se o meu é menos, se o teu é pouco, se o teu é superior. Nós sabemos do que temos, do que carregamos. E o que nos faz entender isso, nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com o Senhor, né? Nos faz entender, olha, você carrega de acordo com aquilo que você é com Ele. Você tem de acordo com aquilo que você faz para Ele, com aquilo que você é para Ele. Sincero, transparente, dedicado, esforçado. E quanto mais esforçado, dedicado para o Senhor, mais Ele vai nos moldar, mais Ele vai nos capacitar, mais Ele vai nos encher, mais Ele vai nos renovar, mais Ele vai fazer aqui, vai fazer ali. Então a gente sabe do que carrega. Eu sei do que eu carrego, pelo que eu renuncio, pelo que eu me calo, pelo que eu choro diante do Senhor em oração. Eu sei do que carrego quando eu finjo que não estou vendo, mas existe, é meu problema. Mas eu finjo que não estou vendo porque eu estou dizendo, Deus tem mais para mim, tem o seu melhor para mim. Não vale a pena sair dessa rota, não vale a pena sair desse caminho. A gente está no caminho de adoração e sempre vem alguém para dizer, olha, você é vista assim, você é falado assim. E o Senhor está dizendo, vale a pena? Vale a pena? Segue o caminho, segue a rota. Vai entregando. Eu tenho mais para você, os céus têm mais para você. Os céus têm mais para nós. Não vale a pena se desgastar com aquilo que não vai te dar substância. Se desgastar com aquilo que não vai te dar base, não vai te dar equilíbrio, não vai te dar posicionamento em Deus, não vai a pena. E quando a gente vai fazendo vai se comportando dessa forma com o Senhor, então quem ganha sou eu, quem ganha é você, quem ganha é a igreja. E a gente chega na igreja, quando não chegamos desgastados por causa dessas coisas, então a gente chega com vontade de fazer para o Senhor, com vontade de adorar o Senhor. Se você não se permitiu ser desgastado, ofendido, ferido, então você tem mais para dar para o Senhor. E se você tem mais para dar para o Senhor, o céu está dizendo, eu tenho muito mais para dar para você. E quando você entra aqui e começa a adorar ao Senhor e cultuar o Senhor, os céus começam a te recompensar e me recompensar também. É você me dando o que você tem, que ignorou aquilo que estava te gastando, e eu te dando em dobro também, graça, ânimo, vigor. E é nessa situação, nessa linhagem, e é desse comportamento que vamos nos tornando especialistas no assunto. E chega um momento, nos tornamos especialistas, porque vai chegar um momento que nada mais vai nos desgastar tanto. Que nada mais vai nos preocupar tanto. Você sabe que está ali, mas não impede de você fazer para o Senhor o que você tem que fazer. Você sabe que está ali, mas você não deixa de adorar o Senhor, você simplesmente adora. Então o Espírito Santo dizendo, já se tornou especialista, já se tornou doutorado no assunto. Talvez nessa manhã aqui eu esteja diante de pessoas que se pós-graduaram no assunto, já são doutorados no assunto, dizendo, eu me formei nesse assunto, não me desgasto mais com essas coisas. E quer saber, eu já me doutorei, eu me especializei de uma forma que hoje eu estou preparado, apto para ajudar outros e outras que Deus colocar na minha frente. Se não me parou, e se o Senhor precisar de mim, eu vou ajudar outros também, até o mesmo equilíbrio que Ele me deu. Eu quero crer que aqui tem discípulos assim, especializados, doutorados, preparados por Deus para ajudar, porque você só pode ser para alguém aquilo que você aprendeu a ser com você mesmo.
e a gente não aprende a ser com a gente mesma, a gente não pode ajudar ninguém. Eu não posso mostrar uma coisa para alguém se eu não sei lidar com aquilo. Então o Espírito Santo primeiro diz: aprenda você primeiro. Aprenda você primeiro. É por isso que para ter um ministério não é fácil. É muito difícil, porque requer muita renúncia. Jesus agora vai voltar para os discípulos. E vocês? Tudo bem, os homens que não andam comigo, que não foram convocados, que não foram selecionados, eles podem pensar o que quiser, que eu sou apenas um curandeiro, que vou curar as doenças deles, que eu vou trazer comida para casa quando não tiver comida naquela casa. Eles podem pensar o que quiser. E vocês que andam comigo? Quem eu sou para vocês? Enquanto muito esse caralho, Simão Barjona, se apressa que venha a existir nos dias de hoje mais Simão Barjona, que possa existir nos dias de hoje mais Simão Barjona, que se apressa a assumir a identidade que tem diante do Senhor, que não fique esperando meia dúzia se levantar ou de uma oportunidade para fazer isso, mas que simplesmente diga: eu tenho a resposta para dizer quem tu és para mim. Então ele se prontifica e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assume quem Cristo é para ele, sem se preocupar ou esperar o que os outros discípulos iriam falar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o próprio Cristo olha para ele e diz: olha, Simão Barjona, bem-aventurado és tu, que não foi a carne, que não foi o sangue que te revelou, mas o Pai que estás nos céus. Ou seja, bem-aventurado é você, Simão Barjona, que não precisou reconhecer quem eu sou porque alguém falou alguma coisa, porque alguém foi curado, porque alguém foi transformado, porque alguém foi liberto. Discípulo que é discípulo não precisa ver milagres na vida dos outros para dizer quem Cristo é. Discípulo que é discípulo não precisa ver milagres na vida dos outros para dizer quem Cristo é. Discípulo que é discípulo se levanta e diz: ainda que eu não veja, eu sei que não é. Ainda que eu não veja, eu sei que não é. A gente não precisa ver a porta abrir para ela. A gente não precisa ver Jesus curar a vida dela, por mais que oramos para que isso aconteça, é claro. Mas mesmo que isso não aconteça, eu estou de pé para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por saber que tu és o Cristo, eu estou resolvida, convicta, assumida, que vai ter porta aberta ali, que vai ter cura ali, mesmo que eu não veja, mas por saber quem tu és, por saber quem tu és, eu sei que tu vai fazer. É por isso que buscar ao Senhor, estar na mesa de uma oração, de uma consagração, a gente precisa ter essa visão resolvida conosco mesmo. Não dá para ficar na dúvida, não dá para ficar naquela dependência. Se ele fizer eu vou, se ele fizer eu conto. Então a gente também não pode cantar: se tu fizer é Deus, se tu não fizer tu continua sendo Deus, né? Então discípulos que é discípulo não precisa ver, ele só precisa crer. Ele só precisa crer no que o Senhor está fazendo. Simão Barjona pura diz: tu és o Cristo. E Jesus responde: não foi a carne nem foi o sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. O que Jesus quis dizer com isso? Simão Barjona, a tua ligação não está aqui.